E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Depois de 2 meses sem gravar Tauricast, porque outubro eu tava de férias, novembro a gente já deixou todos os episódios gravados, episódios de 1 ano do Tauricast, isso mesmo, gente. O Tauricast completou 1 ano, se você não foi lá conferir. Esses episódios especiais, a gente trouxe algumas pessoas que já vieram aqui, que compartilharam suas histórias, mas que, olha, cada host trouxe uma pessoa, e tá muito legal essa série de especial de 1 ano, que foi lá em novembro. Agora eu volto a gravar Tauricast. E o último Tauricast de 2024. Isso mesmo, olha, a nossa host já gravou também, ela já apareceu aqui no mês de dezembro, mas eu cheguei pra encerrar, sabe por quê? Porque na semana do Natal e na semana do Ano Novo a gente não vai ter episódio. Então dia 25 e dia 1 pra você aproveitar o seu Natal, aproveitar o seu Ano Novo. A gente não vai ter Tauricast porque eu, o Rafa, a Vivi, o Caio, o Christopher, a Maria Eduarda, todo mundo vai estar aproveitando também o Natal e o Ano Novo. Combinado? Então, na semana do Natal e Ano Novo não tem Tauricast. Esse é o último Tauricast do ano. E além de ser o último Tauricast do ano, chegou a 2ª temporada. Gente, tô muito feliz da 2ª temporada do Tauricast. A gente já passou mais de 50 episódios. Olha, fizeram uma média aqui, mais de 30 episódios foram só meus. 30 episódios só meus. Chegamos na 2ª temporada do Tauricast. E olha, voltei a gravar com uma pessoa, hoje vocês vão ver, porque olha, ela vive e respira histórias. Ela é jornalista, tá? Formada e criadora do projeto Mistérios e Curiosidades. Sim, vamos descobrir vários mistérios no episódio de hoje. Mas antes, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. As fórmulas chinesas, a Fitofórmula fabrica as fórmulas chinesas há mais de 16 anos. Quer conhecer? O QR Code está aparecendo aqui na tela para vocês ou entra no fitoformulanatural.com.br. Vamos ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. Vai lá conhecer as fórmulas, conhece também os produtos de skincare que são ótimos, gente, totalmente naturais. Assim, vocês têm que ir lá conhecer o skincare também da Fito. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas antes de usá-las. Então você vai entrar aí no guianaturalsaude.com.br, o QR Code também está aparecendo aqui, e vai encontrar um mais perto da sua casa. Ah, Vitor, eu não achei perto da minha casa. Tá tudo bem, vai lá, escreve, vê a cidade que tem, e aí você pode se consultar online, porque tem vários profissionais da medicina tradicional chinesa, das fórmulas que atendem online. Então, não tem em casa, quer dizer, não tem perto de casa, mas tem online, porque hoje em dia tá fácil, entendeu? Então, guianaturalsaude.com.br para achar um prescritor mais perto da sua casa ou para acessar, para ter a consulta online. O nosso último patrocinador é o Espaço Taori e a agência, a Taori Marketing. Essas duas combinações da agência e do espaço tem a ver com isso aqui, com esse estúdio que a gente está gravando o nosso podcast. Por quê? Porque aqui onde a gente grava o nosso podcast é o Espaço Taori, que o QR Code está aparecendo aí na tela para vocês. Aí você pode entrar no site espacotaori.com.br e conhecer tudo que você consegue fazer aqui dentro do espaço. Gravar podcast, gravar seu curso, gravar a sua aula, dar o seu curso com plateia e ter o seu podcast e fazer o seu evento aqui no Espaço Taori. Cabem mais de 120 pessoas para você realizar o seu evento aqui no Espaço Taori. Mas aí você vai me falar, e a agência de marketing? A agência de marketing vai cuidar disso para você. Tá precisando de social media? Tá precisando de fotógrafo? Videomaker, que hoje em dia os vídeos estão bombando, estrategista, tráfego pago, isso tudo a gente tem na Taori Marketing. A Taori Marketing você vai entrar aí no @Marketing Taori, o site tá, o site deles já tá vindo, então já eu também vou falar para você acessar o QR Code do site. Enquanto ele não vem, acessa o site do Espaço Taori e vai conhecer a agência Taori Marketing lá no Instagram, Marketing Taori. Depois eu falar isso tudo para vocês, que já deu o quê, Caio? Uns 3 minutos só que eu tô falando, não? Só 3 minutos só que eu tô falando. Gente, eu tava com saudade de gravar podcast. Desculpa, eu tinha que falar. Agora, bora pra nossa convidada. Ela transforma fatos, teorias e acontecimentos quase inacreditáveis em conteúdos que deixam o público fascinado. Gente, é muito legal o Instagram dela. Desde histórias que parecem ser
Ih, gente, travei aqui. Pera, vamos lá de novo. Faz muito tempo que eu não gravo. Desde histórias que parecem tiradas de filmes até aquelas histórias que desafiam a lógica, isso mesmo. Vamos mergulhar na sua trajetória como jornalista, como produtora de conteúdo e descobrir como é que o trabalho de pesquisa, criar e compartilhar essas narrativas e explorar alguns mistérios e teorias mais intrigantes que já passaram por ela. Prepare-se para uma conversa cheia de surpresa, revelações e, é claro, muitas curiosidades. Depois de eu gaguejar tanto pra vocês, desculpa, gente, faz tempo que eu não gravo o Tauricast e tô um pouquinho nervoso, tá? Parece que eu tô gravando, parece que é a primeira vez gravando de novo. Hoje é dia disso tudo, de conversar sobre mistérios e curiosidades com a Lívia Gomes. E aí, Lívia, tudo bem? Olá! Tô muito feliz de ter você aqui, viu? Obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui. Olha, o seu Instagram, ele bomba, gente, o Instagram dela bomba, tá? Mais de 60 mil seguidores, não é isso? Sim. Vídeo que passa de milhões de visualizações, gente. Vocês não estão entendendo. Eu não fiz... Olha, faltou essa pesquisa do jornalista, mas eu vou perguntar aqui pra ela na gravação mesmo. E no TikTok, você também tem página? Tenho Quantos página. seguidores a gente tem lá no TikTok? Então, no TikTok, as coisas são um pouquinho mais devagar. Mas eu tenho um vídeo lá que bateu 3 milhões de visualizações. 3 milhões, 3 olha dias, isso. por exemplo. Meu Deus, é muita coisa. É bastante coisa. O TikTok, ele é meio que uma... Ele é ou é 880. Isso que eu não gosto muito dele, entendeu? Ou um vídeo vai muito bem e explode, ou o vídeo flopa. E assim, quando eu faço um conteúdo, eu faço ele com tanto carinho... Que não quer que flop. É lógico. É óbvio. Não, mas o TikTok tem essa, né? Ou ele vai pegar e vai entregar pra todo mundo, ou ele vai falar, ai, hoje não. Ele tem dessas. Ele tem dessas. Olha, bora começar com aquela pergunta clássica. Me diz como é que o jornalismo entrou na tua vida, porque, gente, eu sou jornalista, sou apaixonado pela minha profissão, quero saber como é que ele entrou na tua vida. Então, eu sempre gostei muito de contar histórias. E, como já dizia o poeta, né, o jornalista é um contador de histórias. Então, por eu gostar muito de contar histórias, gostar de escrever, eu fiquei muito em dúvida na época que eu fiz o vestibular entre letras e jornalismo. Porém, eu não queria também ficar limitada no que a faculdade de letras tinha. E o jornalismo me pareceu mais abrangente. Então, por esse motivo, eu acabei indo para o lado do jornalismo. E, realmente, a paixão da minha vida, eu gosto muito do jornalismo, gosto muito da parte também do audiovisual. Então, assim, eu gosto dos caminhos que o jornalismo me levou. Sim. E aí, tu fez jornalismo aqui em Santos mesmo, não? Onde é que tu foi? Sim, foi em Santos, na Foi Unisanta. Em Santos? Ai, tudo, ó, fizemos na mesma faculdade, viu? Somos colegas, irmãos. Somos! Você, ó, vamos lá, vamos ver se a gente teve o mesmo professor. Jamile, foi tua professora, não? Não, na minha época foi o Hitz e a Alessandra. Ah, o Hitz, eu tive aula com o Hitz. Robson. Di Maria. E Chalub. Não, o Chalub não chegou a ser meu professor, ele era o diretor do curso na época. Isso, verdade. Chalub. Deixa eu ver mais um professor aqui, gente. Ai, é tanto professor. O Luizinho. Inesquecível. Inesquecível, meu professor de fotografia. Olha, foi um dos que foi um dos que me falou, vai lá fazer fotografia que vai dar certo. Aí, ó, o Pio, diagramação. Verdade, caramba. Mandando a gente diagramar aquelas páginas e mais páginas. Nossa, sim, olha, eu fugia muito, viu? Eu também. Não conta pra ninguém, mas eu fugia muito. Eu também. Aí quantas vezes eu não fui no supercentro do Boqueirão, assim, dar um perdido no Pio? É, né? É sobre. Olha, você me contou no seu pré-roteiro que você também dá aula de rádio e TV pra criança. Me conta isso. Pois Onde é que é isso? Como é que veio isso também? Foi uma coisa muito aleatória, assim, que literalmente caiu no meu colo. Então, assim, foi... Na verdade, a profissão me escolheu, não foi eu que escolhi, né? A questão da educomunicação. E foi um convite da Kátia Locatelli. Não sei se ela é sua professora. Também. Foi minha professora também. Kátia, um beijo, Kátia. Nossa, um beijo, Kátia, viu? Porque a Kátia... Ela é um amor. É um amor e arrumava emprego pra todo mundo. Eu lembro que, Kátia, meu Deus do céu, preciso arrumar um emprego. A Kátia mandava. A Kátia é uma fofa, uma linda, uma maravilhosa. Sim. E justamente, né, eu tava passando por um momento bem complicado. Eu tinha um bom emprego, assim, ganhava um ótimo salário, mas eu não estava feliz, porque era na capital. Eu tinha passado por umas questões pessoais bem difíceis na minha vida, né, ano de pandemia, você sabe.
E aí a Kátia, de repente, quando eu entrei de férias no meu serviço, ela veio com essa proposta. E eu aceitei de todo o coração. E lá se vão 2 anos. Caramba, já está há 2 anos. 3, na verdade, né? 3, né? 3. Caramba, e onde é que é? Então, é numa escola da prefeitura mesmo, a Que UMI legal, João meu. Papa Sobrinho. E eu dou aula para crianças do 4º e do 5º ano, o que abrange uma faixa etária de 9 a 11 anos, mais ou na menos. cidade já é legal. Eles são grandinhos. Sim, já. né? É legal. E tu acha que tem muito jornalista que vai sair dali ou não? Olha, tem crianças que falam que querem fazer jornalismo. Olha. Entendeu? E tu esperava que tu ia ser professora, assim, em algum momento da tua De vida? jeito nenhum. Nossa, Quando eu pensei em fazer letras, então, até me cogitei, né? Surgiu essa possibilidade e tal, mas justamente uma das coisas que me fez não querer ser, né, professora de letras foi justamente ficar presa demais nessa questão da educação, nessa questão da licenciatura, né? Eu queria fazer letras mais voltada para o lado de bacharelado, mas o campo de bacharelado também é tão limitado, até por isso que eu fui para jornalismo. E aí, olha só, os caminhos, né, acabaram me levando de novo para a sala de aula. Caramba, que legal. Que legal. O professor é o eterno aluno que não consegue sair da sala de aula. É verdade, né? Nossa, é verdade. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, que ela é boa, viu? Ela é boa pra nós dois, viu, jornalistas? Como é que você enxerga a linha tênue entre informar e entreter? Como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente leva esses dois lados da informação, mas ao mesmo tempo de entreter aquelas pessoas? Como é que você vê isso? E como é que ele pode ser trabalhado? Olha, é bem complicado mesmo, né? Uma pergunta bem, né? bem complexa essa. Eu não sei dizer, eu acho que o importante é manter a verdade, né? A questão da checagem da informação, a seriedade com que você trabalha isso. E você tendo tudo isso, se você quiser trabalhar esse roteiro, essa pauta de uma forma mais leve, de uma forma mais voltada para o entretenimento, você consegue, vai que é sucesso. Eu penso assim. Eu ia te perguntar sobre isso. Se alguma pessoa já foi lá no seu Instagram, mandar mensagem de tipo, eu não acredito nisso, isso é mentira, você tá mentindo. Muito. Muito? Muito. E aí, como lidar com isso? Porque é o que você tá falando. Sou jornalista, você checa antes de você fazer aquele vídeo, antes de criar o roteiro, mas aí as pessoas duvidam daquilo que você tá passando. Como é que você lida com isso? Porque deve ser difícil, né? Pra falar a verdade, eu não ligo muito, não. Eu acho que se fosse em outro tempo, eu até ligaria. Por isso, até que os Mistérios e Curiosidades, ele foi criado somente no ano passado. Porque, assim, antes eu sempre quis ter uma página. Eu acho que desde a época que eu tava fazendo faculdade. Eu já tinha essa ideia, já tinha essa ambição. Na época, não era nem pro Instagram, era pro YouTube. Porque o Instagram ainda nem era muito voltado pra isso. O Instagram era voltado pra fotos. Pra foto, E eu queria muito. Mas, assim, eu sempre tive muito medo do público, das pessoas, de como eu seria julgada, de como apontariam pra mim. Então, assim, eu passei todos esses anos, de certa forma, com esse desejo, com essa vontade, mas ao mesmo tempo com esse medo. Então, quando eu resolvi trabalhar esse medo e mergulhar de cabeça nos Mistérios e Curiosidades, eu falei, não vão ser essas pessoas que vão me parar. Perfeito. Eu confio no meu taco, confio no meu estudo, confio, né, nas minhas checagens, então isso não vai me abalar. Nossa, arrasou. E aí, foi isso, entendeu? Então, quando alguém chega e fala que é mentira ou começa a atacar hate em algum vídeo meu, eu não ligo. Na maioria das vezes, eu ignoro. Entendi. Nossa, tá aí, ótimo. Perfeito, eu acho que ignorar é a melhor coisa, porque você né? alimentar o hater também não vai te ajudar muito. E aquilo é o que ele quer, né? Ele quer que você alimente para ele continuar aquele ódio gratuito dele, né? Mas muito bom essa... Muito bom esse jeito que você trabalha com essa galera que não tem mais o que fazer. Falando assim. Não, se eu for alimentar um hater, vai ser pra alimentar por causa do engajamento. Perfeito, entendeu? Eu tô contigo. Aí vale a pena alimentar Aí vale a pena, sim, verdade. Mas se for pra te chatear, pra te aborrecer, é melhor deixar pra lá. Verdade.
E aí você falou que você começou a página o ano passado. Ela já tem um ano? Como é que foi esse começo? Ela completou um ano. Olha! E como é que foi esse começo? Então, o começo foi bem difícil justamente por causa da questão do alcance. Eu fazia vídeos legais, vídeos interessantes, mas ao mesmo tempo ele não chegava às pessoas. Mas isso também não durou muito, porque quando eu postei um vídeo falando sobre a Disney, aí o vídeo, não sei, o algoritmo do Instagram começou a entregar esse vídeo. E eu bati o quê? Eu devia ter uns 300 seguidores, mais ou menos. Era coisa bem pequenininha. E o vídeo bateu 20 mil visualizações. Assim, numa tacada só. Que eu falei sobre uma área do parque da Disney, que ela está fechada, é proibida de entrar lá. Se você entrar lá, se você, quiser ser teimoso e passar ali pelas áreas de isolamento, você pode ser banido do parque se os seguranças te pegarem. Inclusive, já teve gente que foi banido do parque para sempre. E assim, não é só daquele parque de Orlando, é de todos os parques. Uhum. Então, ele era um fotógrafo. E, justamente, ele era um fotojornalista, né? E ele teve essa ideia e ele foi banido. Então, assim, quais segredos que esconde esse lado aí do... Era um parque aquático, foi o primeiro parque aquático que a Disney fez, que a Disney criou. E teve uma criança que morreu lá. Uhum. Porque esse parque tinha o principal lago dele utilizava águas naturais, né? E essas águas naturais, justamente, elas não recebiam tratamento como uma piscina. Hoje todas as águas da Disney são piscinas. E isso deixou, assim, esse menino adoeceu, ele contraiu uma ameba, e essa ameba você só contrai em águas doces. Então, a família automaticamente relacionou isso ao parque da Disney. Enfim, a Disney disse que não é por isso, é só porque ela fez parques mais modernos. Então, existem dois lados da história. E eu coloquei esses dois lados no vídeo. E o vídeo fez muito sucesso, assim. As pessoas ficaram de queixo caído. Mas vão lá ver o vídeo, porque a história não é só essa. Não é só aqui essa. Passando um resumo do resumo do resumo. Exatamente, exatamente. E legal que você colocou os dois lados, né? Porque é muito importante ter os dois lados. Você colocou o lado da família e o lado da Disney. E aí, até o próprio espectador que decide qual versão ele prefere acreditar. Exatamente, né? Tem isso. E aí, quando é que você marcou... Quando foi que você chegou a 50 mil? Como é que foi essa marca? Agora 60 mil? Pois é. Porque em um ano, 60 mil é bastante, né? Pô, 60 mil em um ano. É uma média legal. É, uma né? média muito boa. Então, é que teve uma época, principalmente quando eu viralizei as primeiras vezes, que eu ganhava muitos seguidores, né? Foi um viral, assim, muito doido. Então, eu cheguei a pegar 1.000 seguidores por dia. Caramba! Era muita loucura, assim. O negócio não parava. Agora, a página está um pouquinho mais parada. Porque eu acho que o Instagram teve algumas atualizações. Então, está um pouquinho mais lento. Mas, ainda assim, os vídeos estão pegando uma visualização bem legal. As pessoas estão comentando bastante, né? O engajamento é legal. Então, eu prezo até muito mais por engajamento do que por seguidores. Porque não adianta nada você ter 60 mil... posts ali, né, que não interagem, não curtem, não fazem nada. Você tem aqueles 60 mil seguidores de enfeite. E não é isso que eu quero. Exatamente. Eu quero muito além de seguidores, eu quero amigos. Sim. Ali. Te acompanhando, né? Acompanhando de verdade. a minha rotina, a minha página, as histórias que eu conto, comentando a respeito pra gente discutir, pra gente ter um debate saudável. É isso que eu gosto. É a parte mais legal. Muito legal, muito legal. Me conta, tem alguma, assim, uma história mais absurda, assim, que você descobriu e aí teve alguma dificuldade de contar? Ou até alguma que você foi contar e você ficou, nossa, pesada essa história e tudo mais, assim, que você pode falar pra gente? Nossa, várias. Principalmente quando eu abordo true crime, né? Que é uma coisa que a galera adora. Assim, true crime geralmente pega bastante visualizações. Até é uma coisa que eu gosto de abordar no meu canal, mas eu também não posso ficar só nisso porque eu não quero transformá-lo em um canal de true crime. Não é a minha intenção. A minha intenção é justamente abranger vários assuntos, várias notícias. Então, assim, eu quero entrar nessa área de true crime, mas também quero ficar nos mistérios. Quero trazer coisas meio absurdas, como a mulher que não corta o cabelo. A gente vai falar sobre ela, já a gente vai falar sobre ela. E até explorar ali o universo geek, que eu também amo.
Então, assim, na verdade é uma união das minhas paixões. Então, e eu acho que é legal porque são públicos diversificados. Sim. E, ao mesmo tempo, todo mundo gosta um pouco de cada uma dessas coisas que eu citei. Sim. Me diz um true crime, assim, que foi assim que você foi contar e você falou, meu Deus do céu, tem algum assim que você lembra rapidinho? Olha, e também que bombou de repente, que a galera falou, uau! Tiveram alguns, assim, que me impressionaram bastante, que até me fizeram um pouco mal. Apesar de eu não ter, assim, esse tipo de problema, né? Eu sou uma pessoa bem resistente, bem preparada. Uhum. Porque, justamente, né, consumir coisas do universo de True Crime já era uma coisa que me acompanhava antes e tal. Eu cheguei também a fazer jornalismo policial, então, assim... de certa forma, eu já estava acostumada com esse tema. Sim. Mas tem alguns que, mesmo assim, choca a gente, deixa a gente muito impressionado. Teve um caso de uma menina chamada Blanche Monnier. Esse caso, assim, me pegou bastante. Porque a mãe colocou ela é praticamente a Rapunzel da vida real. Uhum. Só que uma Rapunzel, enfim, não é nada daquela história Da Disney. bacana que a gente conhece, né? Ou dos livros infantis, ou da Disney. É uma moça que ela foi trancada por mais de 25 anos num quarto. E assim, ela praticamente não era alimentada. Ela era uma mulher adulta de mais de 30 anos que tinha, sei lá, entendeu? 29 quilos. Não faz sentido. E que vivia em condições subhumanas, vivia em condições insalubres. E tudo isso porque a mãe dela não queria que ela se casasse com o cara com que ela havia se apaixonado. Gente, Então... mas precisava disso tudo. E, ao mesmo tempo, ela era uma mulher, assim, muito querida pela sociedade, que fazia trabalhos de caridade, enfim, todo mundo gostava muito dela, a mãe dessa moça. Aham. Então, isso me chocou bastante. Tá vendo? Quem vê cara não vê coração. De jeito nenhum. Ó, meu olho começou até a piscar aqui, porque essa história me impressionou. Porque até que ponto uma mãe, né, pode fazer essas coisas absurdas com a filha, né? Minha mãe fazia de tudo por mim. Então, assim, mãe é uma coisa sagrada que a gente mata e morre por ela, né? Sim. E assim como elas também matam e morrem por nós. E aí você encontra uma mãe dessa que é pior do que um inimigo. Verdade. Então, isso me chocava bastante, me choca Sim. até hoje. Quando eu falo desse caso, me impressiona. Olha, você falou sobre fazer mal. Essa história foi uma das que fez mal ou não? Essa foi. E como é que lida com isso? Você falou que agora você lida melhor e tudo mais, mas como é que lida com essas coisas? Olha, é bem complicado, mas eu tento não absorver tanto, entendeu? Entendi. Eu tento não ser esponja. Disse tudo, entendi. Nossa, complicado. A gente tem que ser sangue frio às vezes, a gente tem que não absorver, até mesmo para nos preservar. Sim. Eu preciso ser assim. Se deixar, eu absorvo tudo, menina. Sou uma esponja que eu pego tudo pra mim. Mas eu já fui assim também. Eu preciso de terapia, talvez, galera. Talvez seja terapia que me falta. Olha, eu tô desconfiando que seja terapia. Brincadeira, bora continuar. E o processo de pesquisa, como é que ele funciona? Porque aqui a gente já falou sobre você pesquisar bem, você trazer fatos que são verdades e tudo mais. Mas como é que funciona esse teu processo de pesquisa? Então, o processo de pesquisa ou o processo de pauta que você quer que eu fale? Vamos no de pauta, então. Porque, né, através da pauta, depois vem a pesquisa. Uma coisa é consequência da outra. As pautas é algo um pouco aleatório. São histórias que eu já vi ao longo da minha vida, porque eu sempre gostei muito de encontrar essas histórias pela internet. Sempre foi uma coisa que me atraía, assim, tinha uma certa atração, uma curiosidade. E, ao mesmo tempo, também tem muitas que são sugestões dos seguidores. Que então, legal. quando o seguidor sugere alguma história, eu também procuro acolhê-la com maior carinho. E aí eu começo a pesquisar, descobrir ali se é verdade ou não, se vai pra frente. Se for pra frente, começo a desenvolver. E é isso. Mas geralmente são histórias assim que eu acabo ou encontrando pela internet adentro, ou histórias que eu já vi, que eu me recordo, e aí eu coloco numa pastinha, como, né, histórias a desenvolver, a ser desenvolvidas. E aí eu vou pegando, conforme eu vou desenvolvendo os roteiros, geralmente eu desenvolvo mais de um roteiro quando eu começo, né?
Aí eu vou pra um, escrevo, termino, aí eu vou pra outro. Eu ia falar eu isso, eu ia faço esse perguntar processo. isso. Né? Não é um roteiro por dia, não. Às vezes são 5, 6 roteiros por dia. Caramba! Se eu tô inspirada, se eu tô no gás, aí eu vou com tudo. Entendi, eu ia te perguntar isso, como era o processo de criação dessa parte de roteiro e tudo mais. E a parte de gravação, como é que tu faz? Tu tira um dia pra gravar 5 vídeos? Não, tu grava um... Como é que tu faz? Também depende da minha disponibilidade e da minha disposição. Já aconteceu de eu gravar 6 vídeos num dia só. E numa tacada só. Então, eu só troco ali a roupa pra não parecer que é tudo no mesmo dia. Sim. A gente faz, né, essas... A televisão tem suas mentiras, tá, galera? E a internet, então, também. Mais ainda. Então, assim, às vezes pode parecer que são vídeos diferentes, gravados em dias diferentes, mas não. Na verdade, eu gravei tudo no mesmo dia, numa paulada só troquei ali a camiseta. Às vezes muda a cor do batom também, pra, né, diferenciar um pouco a maquiagem. Mas é isso, é tudo gravado junto. E às vezes acontece também, não tô muito legal, não tô muito disposta, mas ao mesmo tempo preciso de um vídeo. E eu quero muito falar sobre essa história porque ela está muito fresca na minha mente. Aí eu vou e gravo essa única história e já começo a trabalhar ela na edição. Entendi. Você posta um vídeo por dia, não? Como é que tá a tua frequência de postagem? Então, quando eu comecei na página, eu estava postando todos os dias. Mas era um trampo intenso. Ao mesmo tempo, depois... Mas assim, geralmente eu posto... Eu ainda continuei com esse ritmo por um bom tempo, assim, uns bons meses. Depois eu acabei desacelerando em dezembro. No final de dezembro eu acabei desacelerando um pouco. Comecei um dia sim, um dia não. Dar uma, né? Até mesmo pra dar uma respirada entre um vídeo e outro. E ver como é que esse vídeo ia ser recebido pelo público. E hoje em dia eu continuo um pouco nessa pegada de um dia sim, um dia não. Ou 3 vezes por semana. Então, é muito assim, vai muito também do que eu tenho, né, disponível e também da recepção do público. Sim. Olha, tem alguma, já que a gente tá falando do público, da galera, tem alguma que te surpreendeu, assim, com a reação da galera? Pô, demais. Que alguma, assim, que, tipo assim, explodiu, que você nem esperava e tudo mais? Eu não esperava de jeito nenhum, que foi a da barata. Essa da barata foi... Conta pra gente ela rapidinho, bateu resume. 9 milhões de visualizações. Não, resume ela um pouquinho pra gente, vai. Que aí, quer assistir a história toda, vai lá no Instagram dela depois. Recomendo assistir a história da barata. Perfeito. Mas, assim, eu nunca imaginei que um vídeo falando de um animal tão asqueroso que todo mundo odeia fosse bombar tanto. Mas, basicamente, essa curiosidade que eu conto, na verdade, não é nem uma curiosidade, é mais uma orientação ali, um alerta, que é de você, né, nunca matar uma barata e jogar ela no lixo. Porque se você jogar ela no lixo, ela vai ficar ali e quando ela morre, ela começa a liberar uns feromônios, entendeu? Um odor e tal, que pode ser que a gente não perceba tanto, mas as outras baratas percebem e isso atrai outras baratas. Agora, eu não sei se é vingança, se é velório, o que é. Mentira, na verdade, existe um pouco de canibalismo, mas é melhor cortar essa parte, porque eu não coloquei no vídeo. Entendi. Até porque o YouTube, né, quer dizer, o Instagram, ele veta, né, quando a gente fala de canibalismo. Mas é basicamente isso, entendeu? Você não pode matar. E assim, as pessoas, né, a falta de interpretação e o analfabetismo funcional de muita gente... ajudou também o engajamento dessa história demais, porque teve gente que entendeu que eu era meio que de uma associação de proteção às baratas, alguma coisa assim, entendeu? Que então não podia matar baratas. Porque eu falei que não era pra matar a barata e jogar no lixo, então eles entenderam, não é pra matar a barata. E não foi isso que eu disse. Até porque eu falo que a melhor solução é descartar no vaso sanitário. Eu falo isso no vídeo. Então eu ia falar isso. As pessoas não entenderam. Tu deu a solução. Dei! E a galera não entendeu, achou que tu falou que não era pra matar barata. Ai, mas também é cada uma. Ou como matar sem esmagar. Também era uma coisa que comentava. Mas ela quer que a gente mate sem esmagar, como vai fazer? Ai, gente. Ai, olha. Inseticida? Então, eu já não ia... Tá vendo? Eu já não posso ter uma página dessa, porque eu já respondi com a ignorância. Fala, não mata, então.
Deixa barata Ou aí. gente falando Perturbação. assim. Outra coisa que Gente. também deu muito comentário foi a questão de que, eu vou convidar a barata educadamente a sair da minha casa. Aí, ó, tá vendo? Um ser humano desse comenta Uma pessoa isso. comenta isso. Aí tu vai lá, tu responde que ignorância, o ruim é o dono da página. Sim. É quem fez, tá vendo? Mas vocês perdem. É o que eu falo, não tem nada pra comentar, não comenta. É que nem gente que passa o dia todo comentando a vida de famoso em Instagram de fofoca. Pra mim, não tem o que fazer. Olha, vocês vão me desculpar, mas vocês não têm um emprego, vocês não têm uma louça pra lavar, vocês não têm um banheiro. Não é possível, gente, porque nem quem é herdeiro fica na internet comentando a vida dos outros. Tá vendo? Aí vai lá e me comenta um negócio desse. Era cada comentário absurdo, assim. E como Mas, eu te assim, falei, eu não... Justamente, quando eu quis fazer a página, eu já estava preparada a não lidar com esse tipo de pessoa. Então eu deixo falando sozinha, Sim, mas prefiro... Entendeu? Perfeito, mas aí um outro lado do Vitor. Comenta que ajuda no engajamento. Exatamente. Tá bom? Então comenta, cara. Que ela falou que não é pra matar barata. Comenta, você só ajudou no engajamento. Né? No fim, a pessoa meio... que não entendeu o conteúdo, não foi ela, tá? Mas comenta, ajuda aí no engajamento. Não, teve uma pessoa que falou, esse vídeo aí é sensacionalista, é só pra ganhar visualização. Eu falei, exatamente, obrigada pelo engajamento. Perfeito, porque mal sabia, ele comentou e engajou. Gente, ai Deus, adorei essa, viu? Eu adorei essa. Olha, a gente já falou aqui um pouquinho sobre o seu tempo, como é que você organiza aqui, editando, postando e tudo mais. Pera aí que eu vou dar um negócio aqui no meu iPad, que ele ficou meio doido. Eita, que ele deu uma... Aí voltou. Acontece. Boa, não, ele... ficou meio assim aqui. Ficou meio assim. Ficou um pouco impressionado com a barata. Com a barata, ficou, exatamente. Me diz uma coisa, agora eu vou te perguntar uma outra coisa sobre uma outra história. Teve alguma que você descobriu e ficou com medo? Tem alguma que te dá medo, que toca ali no fundinho, te dá um medo? Olha, eu não sei exatamente. Porque assim, quando a história também me faz muito mal, eu acho que não vai ser uma boa ideia, eu prefiro não gravar. desistir dela, eu prefiro não gravar. Então assim, medo, eu não penso aqui, não me vem à cabeça nenhuma história que me causou, assim, algum medo. Ultimamente, sim, eu fiquei um pouco receosa com um vídeo que inclusive é recente, que eu falei sobre o queijo, né? Para você não comer queijos que tenha, né, um tipo específico de padrão de furinhos. Porque a gente, né, o queijo com furinhos, que geralmente são suíços, né, são os mais gostosos, são os mais saborosos. Sim. Eu mesma adoro. Só que, assim, tem uns queijos, principalmente os queijos frescos ou aqueles queijos brancos, se eles tiverem muitos furinhos, não significa que ele seja um queijo bom. Na verdade, há grandes indícios que ele seja contaminado por coliformes fecais. E aí eu falei isso no vídeo, né? Foi algo que eu pesquisei muito, que eu olhei no site da Anvisa, olhei no site do Ministério da Agricultura, coloquei fontes depois para explicar melhor. E só que assim, ainda tem gente batendo na tecla que é mentira, que é fake news. Mesmo você indo na Anvisa, Ministério, tudo. Então não é recomendado você comer queijo fresco, né? Ou queijo branco. Com muitos furinhos. Minas, com muitos furinhos. Se ele tiver um furinho ou outro, tudo bem, porque aí pode ser uma questão mecânica até. Sim. Mas um queijo, assim, com milhares de furinhos pequenininhos, então esse queijo com certeza é um queijo contaminado. Porque quem faz esses furinhos minúsculos aí, e centenas, milhares deles, são os coliformes fecais. Então, provavelmente, esse leite não era pasteurizado e foi feito ali. E ele estava contaminado, provavelmente, com coliformes fecais de vaca. Então, gente, olha, e é uma foge. coisa... e era uma coisa que a gente tinha que saber, né? É uma coisa que a gente tem que saber, não é uma coisa que tinha que ser escondida, né? Vamos dizer assim. Exatamente, eu postei esse vídeo até com uma utilidade pública e teve até uma pessoa que falou o que ela ganha comentando esse tipo de coisa, que tipo de benefício isso traz pra gente. Ué, meu filho, utilidade pública. Sim. Né? Caramba, que loucura. Gente, o povo também gosta, né? Nossa, então... a gente tá falando aqui, os haters são como... Galera, calma.
Ai, até fiquei nervoso também. Calma, galera. Calma. Agora, continuando as histórias, tem alguma que você ainda não abordou, mas tá nas tuas listas ali de desejo que você quer falar sobre? Pode só falar o nomezinho, alguma coisa assim. Tem alguma que tá ali que tu falou, cara, essa eu preciso gravar que vai ser boa. Olha, tem uma que eu quero, que tá na minha lista desde o início, mas que eu não, até hoje não falei dela. Que é sobre a casa de Amityville, que é a casa mais mal assombrada que existe no mundo. Quero muito falar sobre ela, mas pra falar sobre ela, eu vou ter que me preparar um pouco mais psicologicamente, porque pode não parecer, mas eu sou medrosa pra caramba. Inclusive, ó, agora que você falou da questão do medo, eu me lembrei de uma outra história que eu fiquei com muito medo de postar. Mas não por causa do público, das pessoas. Eu fiquei com medo de gravar. Que foi a história do Poltergeist, né? Do filme do Poltergeist. Esse vídeo. Eu adoro esse filme. Só que assim, eu fui gravar ela, já era à noite. Porque dificilmente eu consigo gravar durante o dia. Sim. E, nossa, eu fiquei com muito medo. Eu ficaria também. Eu forcei o meu irmão a ficar comigo no quarto enquanto eu gravava. Ele ficou assim, atrás da câmera e tal, sentado. Ele tava praticamente dormindo sentado e eu gravando, né? Lendo ali o teleprompter. E assim, eu tava me borrando, mas eu ainda tava um pouco mais confortável porque ele tava ali. E entendi. Eu fiquei com medo. Eu acho que pode haver, como eu lido muito com questões de mistério, assombração e tudo mais, é aquela coisa, sabe? Aquele ditado, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Entendi. Então eu prefiro não arriscar. É melhor, eu tô contigo, Olha, eu sou super medroso também, viu? Sou mega medroso, eu fujo de tudo isso também. Mas é que eu te falei, mas eu realmente, nossa, eu gostei bastante do filme. Eu adorei Poltergeist. O filme é muito bom mesmo. É um dos melhores, assim, daquela época. Na verdade, ele foi um marco pro filme de terror. Foi. Porque tem a era antes do Poltergeist e a era depois do Poltergeist. Nossa, mas o que assusta é o fato de tantas pessoas do elenco morrerem. Tem também, né, aquele filme Exorcista também aconteceu muitas coisas estranhas, né? Sim. Normalmente nesses filmes de terror acontece, né? Então, eu acho que não tem tanto a ver, assim, com a assombração, mas acho até que a energia, né? Perfeito, eu ia falar isso. Eu não acho que tem tanto a ver com a assombração. Acho que é isso, é energia. Filme de terror é uma energia pesada, tem a ver com morte. A gente sabe que morte é energia pesada, dor, sofrimento, tudo isso é energia pesada. E aí você tá lá dias, meses, gravando um filme que só fala disso, concordo contigo, a energia tá pesada. Sim, exatamente. Precisa levar alguém lá pra dar uma abençoada, Sim. jogar como é que se fala? Fazer um descarrego, né? Um descarrego, perfeito. Ir lá fazer um descarrego no set, né? Pelo menos toda semana. Nesse ponto, a gente aqui do Brasil tá tranquilo, né? Tá sussa, porque a gente é muito disso, né? Verdade. Então a gente sempre busca ali uma equilibrada, né? Ou uma folhinha de arruda. Tá com sal grosso. Tá com sal grosso. Então, assim, isso eu acho que com atores brasileiros não aconteceria. Caramba, não mesmo. Nossa, como é que pode, né? Vamos falar de alguns casos que você compartilhou mais a fundo. Claro. O primeiro é um clássico. Põe na minha câmera, Caio. Não sei se tá na minha câmera. Esse aqui é pro TikTok. Esse vocês vão adorar. Vamos falar sobre a menina do Ministério Hétero. Porque, olha, eu tenho opiniões polêmicas sobre... Porque é pesado, é um assunto pesado, demais, né? É um assunto pesado, é até também um assunto de saúde pública, eu acredito. Né? E tudo mais. Vamos falar, você gravou um vídeo falando sobre ela estar aqui, porque em outubro, foi outubro agora ou novembro? Não, foi em novembro. Em novembro agora, né? Novembro de 2024. Que foi um feriado. Ela estava em Santos e aí ela gravou alguns vídeos e também gravou um vídeo sendo racista, xingando um segurança do shopping de Santos. Sim. E você gravou um vídeo pra falar sobre como é que foi gravar esse vídeo, a recepção dele e tudo mais. E vamos falar um pouquinho depois sobre ela. Então, eu pensei muito quando eu fui abordar esse tema aí. Eu também tentei pesquisar sobre ela, né? Descobrir quem é a menina do ministério, afinal. Só que também eu não descobri tanta coisa sólida. Então, ficou difícil
poder explorar, né? Porque entre ficar no disse-me-disse, entendeu? E não falar, eu prefiro não falar, né? Sim. Porque, afinal, foi isso que a gente estudou durante 4 anos, né? Ficaram na nossa cabeça durante 4 anos falando isso. Então, assim, eu até tenho um pouco de medo de arriscar, de falar, não, quer saber, eu vou replicar aquilo que estão falando dela. Não, eu prefiro esperar, assim, as fontes mais certeiras para poder afirmar alguma coisa. Mas pensei bastante a respeito de falar, mas eu precisava de algum assunto que fosse em alta, porque como eu disse para você, o Instagram ele está passando por mudanças, e essas mudanças está meio que bagunçando um pouco o meu público. Então eu falei, bom, se eu abordar um assunto que está em alta, e já que está todo mundo falando dela, pode ser que seja uma boa. Na verdade, ficou na mesma média que os meus vídeos andam atingindo. Mas, de qualquer maneira, valeu. E foi muito doida essa história da menina do ministério, porque eu nem conhecia. Mentira. Eu não sabia dela. Mentira. Não sabia. Não é possível. Mas se eu não me engano, tem uma galera aqui também que não sabia, né, Caio? Tu sabia? Não, também acho que quem sabia era o Rafael, nosso outro host. E aí o Caio também não sabia quem era ela, a gente até também contou e tudo mais, mas eu não acredito. Mas ela é muito uma bolha do TikTok e do Twitter. Ou X, né? Que eu posso chamar de Twitter. Eu chamo até hoje Eu também chamo de Twitter. Mas eu acho que ela é dessa bolha, desses dois aplicativos. Né? Eu conheci, ela furou a bolha pra mim no momento em que ela falou do Santos. Entendi. Né, da Vila Belmiro. Sim. Quando ela tava na Vila Belmiro, eu acabei conhecendo ela. Que ela falou que é um portal pro inferno, né? É isso? O mundo dos mortos. O mundo dos mortos. Eu acho... Olha, o Santos tá ruim assim, mas pera aí também, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, subimos agora pra Série B. Pera aí, o Santos tava ruim. Mas que é isso? Falar assim da Vila Belmiro? Pô, aí não dá. Então, eu acho que isso explica muita coisa, né? Que aconteceu em 2023. Verdade. Esse portal aí pro mundo dos mortos. Alguém fecha esse portal. Fecha, que por favor. A gente precisa, né? E isso também explica por que tem tanto gato na vila, né? Assim, eu amo gato, verdade. né? Gatos são minha paixão. Mas eles têm um lado um pouco místico. Tem mesmo. Então agora explica um pouco as coisas, De repente, ela não é tão... Eles vão e voltam desse portal. Então, né? de repente, ela tá falando sério e a gente que não vê, né? Porque o gato tem meio que passaporte pra andar entre mundos. A gente não tem, né? Esse benefício, esse privilégio a gente não tem. Mas dizem que eles têm. Mas assim, não, eu acho isso uma coisa tão ridícula. E eu já passei tantas vezes ali pelo portão da vila que eu fiquei pensando, velho, então eu já visitei aí esse portal muitas vezes e fiquei sabendo. Sim, né? Mas ela é... A história dela é curiosa, né? Porque é uma... Agora falando sério, é sobre saúde pública. Demais. Né? É sobre saúde pública. Com certeza. Ela é uma pessoa que passa por dificuldades na vida dela, né? Ela... de saúde mental e tudo mais. E aí é muito louco, porque ela vive viajando, né? Sim. Ela vive viajando, e aí eu tenho uma... Eu digo, quando eu falei no começo que eu tenho uma opinião um pouco polêmica, é sobre isso. A gente sabe que é uma questão de saúde pública, a gente sabe que ela tem ali saúde mental, que ela, né, tem ali alguns problemas. Não queria usar a palavra problema, infelizmente não tá vindo as palavras... Não tá vindo a palavra aqui agora na minha cabeça. Não sei, transtorno, condições... Isso, perfeito. Ela tem algum transtorno, a gente sabe disso. Mas as pessoas dão dinheiro pra ela continuar viajando. Você já viu isso? Sim. No Instagram, no TikTok, ela pede Pix. Pede. As pessoas ajudarem ela. Então, por isso que quando eu digo que essa história ela tem muitas questões, né? Porque a gente fala disso dos transtornos, mas aí pede Pix pra continuar viajando e tudo mais, né? É um caso É muito obscuro. estranho e tudo mais. Quem daria Pix pra uma pessoa assim? Que praticamente não fala nada com nada. Exatamente. Mas tem pessoas que dão. Sim. Quem são essas pessoas? Porque ela Então, consegue viajar, ela consegue fazer as coisas dela. Consegue. Não é a primeira vez que ela teve em Santos, viu? Não. Não é a primeira. Caramba. E você já chegou a cruzar com ela alguma Nunca coisa? cheguei a cruzar Não? com ela, graças a Deus. Sabe por que graças a Deus? Porque eu acho que eu ia ficar com medo. Acho que eu ia ficar com medo. Eu acho que eu ia fingir que não vi. Melhor. Então, acho que talvez isso Porque também. muita gente que mexe com ela, ela acaba indo pra cima, né? Eu acho que eu ia passar e ia falar, nossa, menina do Ministério Elétrico, mas assim, na minha cabeça, ia pegar o telefone, contar pros meus amigos e vida que segue. Entendeu? Tanto que minha mãe viu ela. Minha mãe a viu. Olha. Minha mãe tava voltando do trabalho, na ciclovia,
encontrou ela. Mas também minha mãe falou, segui minha vida, sei quem é ela, segui minha vida. Ela no canto dela, eu no meu. E foi. Mas é exatamente isso. Acho que é isso também. Acho que o povo também tem que parar um pouco de perturbar ela. Eu sei que ela grava os outros sem permissão. Ela xinga os outros sem permissão. Mas a gente já tá falando de uma pessoa que tem um transtorno e vocês que estão fazendo isso com ela não tem. Então também, né? Mas a questão do racismo foi pesado. O buraco foi mais embaixo. Foi. Depois, muito mais. Exatamente. Não só o racismo, mas a xenofobia. Porque Sim, ela ficou falando que ele era angolano, né? Esse rapaz é um angolano. Então, assim... E aí ela começa a falar que todos os negros são africanos. Né? Ela... Então, assim, umas coisas muito doidas, né? Sim, inclusive, sim. até a Isa, ela botou na roda. Né? Não, e ela põe um monte de famosos. Simone Simaria, Rafa Kalimann. Essas daí não saem do nome dela, da boca dela. E assim, quanto ao transtorno dela, ela precisa de um tratamento. Exatamente. Ela não toma os remédios, isso é claro, isso é óbvio. Provavelmente o pessoal estipula que seja esquizofrenia. Sim, não sei. Eu também não. Se trata, né? Não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Sim. Mas o pessoal diz que é esquizofrenia e ela precisa de ajuda. Urgentemente. Ela não precisa, na verdade, de pessoas julgando ela nesse momento, apesar dela ter cometido um crime. Sim. Ela não precisa de gente tratando ela como se ela fosse um bicho de zoológico, tipo, olha a menina do ministério, e começar a pegar o celular e ficar filmando ela e provocando ela e mexendo com ela. Exato. Ela precisa, na verdade, de atendimento, ela precisa do CAPS. Exatamente. Ela precisa do CAPS e precisa de um lugar pra ficar, porque pelas informações que eu tive, ela é uma pessoa em situação de rua, além de tudo. Sim. Tem esse quê também. Olha, bora pra outra história, que essa me chamou a atenção. A mulher que não corta o cabelo há mais de 40 anos. Gente, essas histórias todas estão lá no perfil dela, viu? Gente, que história é essa? Que mulher que não corta o cabelo? O que é? A Rapunzel, a querida? Pois é, né? Ela se diz que é a Rapunzel afro. Olha só. Né? Mas é uma moça que ela nasceu em Trinidad e Tobago, né? Que é uma ilha que fica ali na América Central. E ela mora na Flórida. Né? Ela já mora há muitos e muitos anos na Flórida. E foi lá que ela começou a não cortar o cabelo. E assim, lá se vão, né, 40 anos da vida dela, ela tem 60 anos, então assim, desde os 20 que ela não corta o cabelo. Ela faz dreads, né, faz rastafari pra manter o cabelo meio que alinhado, em ordem. Então assim, conforme a raiz vai crescendo, ela só vai ali englobando, né, nos cotoquinhos, né. Que não são cotoquinhos, são cotocões gigantes. E é isso, ela vive essa vida aí, o cabelo dela pesa muito, né? 19 quilos. Claro. Então ela está com problemas na coluna. E vão lá assistir a história completa, porque assim, tem muitas questões. Tem. É uma questão também que entra nessa parte psicológica aí, porque é um apego emocional. É muito verdade. mais do que um apego simples ao cabelo, né? É um apego que vai muito além, que ela diz que o cabelo é como se fosse um dos filhos dela. E assim, ela não corta. Ela hoje tá no Guinness Book, né? O livro dos recordes como a pessoa com maior Mas cabelo eu do acho mundo. que entra nisso. Você tocou num ponto. A galera gosta de estar no Guinness. E aí, quando entra, quer continuar, não quer que ninguém passe. Então. Isso mexe com as pessoas. Se a gente for levar... olha, gente, é um trabalho ótimo de TCC, viu? O TCC falando sobre a problemática do Guinness Book. Não é querendo dizer ou gerar que tudo é problemático. Não é isso. Mas é trabalhar essa problemática que as pessoas trazem para a vida dela de sempre querer ser a primeira em algo, que é isso que o livro traz. Você é o primeiro em alguma coisa. Sim. E aí, eu acho que entra muito essas questões também, né? Da pessoa querer tá lá no livro. Olha que coisa engraçada. Agora que você tocou nesse assunto, eu acabei me lembrando de uma outra história que eu nunca contei no canal, nunca contei em nenhum lugar. Que quando aconteceu, né, aquele acidente com o submarino que estava indo ver o Titanic, justamente tinha um garoto, né? Que era um pai e um filho. E o filho queria entrar no Guinness, justamente ele tinha levado um cubo mágico, um cubo de Rubik. E aí ele queria ser a primeira pessoa a resolver o cubo de Rubik embaixo, né, na maior profundidade ali, né, embaixo da água, naquela profundidade absurda onde estava o Titanic. Acontece que, óbvio, o resto da história a gente já sabe. A gente já sabe, Mas essa é uma história, olha só, que você me fez aqui lembrar, como você pode ver, a minha cabeça tá sempre, né? Tá ali, ó, sempre trabalhando.
Mas caramba, olha como é. Então, Ele acho que, queria entrar no Guinness. tá vendo? Gente, olha, eu dei um TCC aí pra vocês. Aqueles. Bora falar de mais uma. Óbvio. Hoje eu tô com um negócio de anos. O homem que não dorme há 60 anos. Olha, não existe. Desculpa, mas não existe. Porque eu preciso dormir. Eu não tenho condição. Gente, eu durmo 10 horas da noite. Eu durmo 10 horas da noite pra 6h30 acordar. Quase 8 horas de sono. Às vezes eu durmo até um pouquinho mais cedo. Não dormir há 60 anos, não existe um negócio desse. Eu também acho. Eu achei essa história, então. Essa é uma história que também me deixa muito com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Será que não é? Eu fiz muitas checagens para tentar descobrir alguma coisa. Existem vários veículos de comunicação, até o NetGeo já falou desse cara. Se o NetGeo Então, falou... Exatamente. Isso me deu um pouco mais de segurança. Mas, realmente, é encucante. Ele nunca chegou a ser estudado, assim, pela ciência de uma forma muito aprofundada. Só pelos hospitais ali da região dele, né, locais. E ele também não quer ir para longe, para outros países, para lugares com mais recursos, porque ele não quer deixar o vilarejo dele. Então, também tem isso. Mas os jornalistas que ficaram ali com ele, né, que já tiveram vários jornalistas que ficaram hospedados na casa dele, ficavam se revezando por dias para ficar de olho nele para ver se ele ia dormir, e realmente o cara não dormia. Pelo menos, então, nos dias, nas semanas que os jornalistas ficavam, né, ali espiando ele, ninguém nunca conseguiu desmascarar o cara. Então, assim, não dá para saber se é verdade que ele não dorme há 60 anos, mas a questão ninguém nunca conseguiu desmascará-lo. Caramba! Né? Ele diz que começou com isso depois de uma febre, e aí ele começou a ter insônia. E desde então ele nunca mais teve vontade de dormir. E assim, o que a ciência diz é que essa febre pode ter sim causado, né, um problema ali no sistema nervoso dele, e que desativou, paralisou essa parte aí que é responsável pelo sono. Pode ser. Como também pode ser que ele durma assim, só que ele dorme sem perceber. Ele pesca, né? Seria as famosas pescadas que a gente faz. Entendi. Só que assim, pescada é o suficiente pra dormir? Não é. Não é, né? E pensar que se eu encostar ali agora eu durmo. Que comigo não tem essa. Pois gente. É que nem a galera, eu vou tomar um café porque eu tô com sono. Eu posso tomar 3 litros de café. Se falar, pode dormir, eu durmo. Comigo não tem essa. Pode ter certeza disso. Eu encosto, eu durmo. Agora ficar 60 anos sem dormir... Que loucura. E você contou várias coisas que acontecem com o corpo e com a mente quando não dorme. Mas aí você vai ter que descobrir lá no Instagram dela. Vai lá ver esses vídeos que tá muito bom. E aí você vai conhecer toda a história completa dessas 3 figuras que a gente trouxe aqui pra você. Sim. E ficar sem dormir, é pesado, viu? As coisas que eu descobri... muito além do que deixar você só com sono ou só de mau humor. Vai muito além e é sério, a parada é séria. Recomendo que vocês assistam lá. É muito sério. Bora fazer um jogo? Lógico. Um bate-bola, jogo rápido, que depois ela vai fazer um negócio muito especial pra gente. Mas antes, um bate-bola, jogo rápido. Bora lá, hein? Sabe como é? Vou te falar uma frase. Ó, bate-bola, jogo rápido é assim, é de mistérios, hein? Eu vou fazer a pergunta e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bom. Tá bom? Então bora lá. Um mistério que te tira o sono. Fantasmas. Tá. Teoria da conspiração favorita. Paul McCartney. História mais absurda que já ouviu. História mais absurda que já ouviu. Acho que essa da Rapunzel. Né? Também tô contigo. Ou da Gypsy... Não, vamos... tantas, a Gypsy né? Rose, Então tá. Que a mãe fingia que ela era doente. Perfeito, tá. Lugar mais misterioso do mundo. Eu acho que... Norilsk. Não pelo mistério, mas porque a cidade é bizarra mesmo. Eu diria a Área 51. Também. Me dá um pouco de medo. Não sei o que os Estados Unidos... Eu vou ficar quieto, que aí daqui a pouco os militares dos Estados Unidos vêm me pegar também. Melhor não. Deixa eu ficar quieto. Melhor não. Que aí eles me levam junto. Ixi. Não, então, ó, vamos aqui. Se pudesse resolver um caso famoso, qual seria? Se você pudesse participar ali da investigação, qual você acha que podia? Eu queria muito ter participado da investigação da grávida de Taubaté. Mas na época, eu ainda nem era estudante, né? Eu tava entrando na faculdade. Cris Fro... Ih, nossa, peraí.
Cris Flores, queremos você aqui pra contar essa história pra gente. Brincadeira. Mas né, verdade, gente, eu não aguento essa história. Gente, coitada da... Gente, e hoje eu vi um meme sobre ela. Olha isso. O dia da gravação, tá, galera? E eu fiquei pensando, cara, Taubaté é só isso agora, né? Ela conseguiu ser sobre ela, né? A cidade conseguiu ser sobre ela. Que loucura isso. Sim. E se eu não me engano, não é Taubaté que fica o sítio do Pica-Pau Amarelo? O nossa, Monteiro Lobato era de Taubaté. Então, ela conseguiu tirar o foco disso pra ela. Gente, que loucura. Conseguiu. Mas nossa, eu queria uma ter... coisa que Não, eu queria estar no... É que a Cris Flores só deixou ela no camarim, né? Ficou as duas e a Cris virou e falou: essa sua barriga é de verdade? Mostra. Aí a mulher fingiu que ficou inconformada dela pedir pra ver a barriga dela, Começou né? a chorar e tal. Eu já contei essa história no Destaque de Curiosidade. Desce foi no lá e vai ano lá passado. Mas assim, a história tá muito boa. Então, inclusive, eu comento, né, onde que anda a grávida de Taubaté. Então vai lá. Vai lá que vale a pena. E bora continuar. Algo que sempre te fascina. Essas histórias que ninguém conhece e que você pensa, meu, que absurdo. Meu, que loucura. Melhor trilha sonora para criar conteúdo. Eu acho que um bom rock. Ó. Mas um rock, assim, que não seja tão pauleira também, não seja um metal. Sim. Porque aí desconcentra. Mas um rockzinho, assim, mais soft, é uma sintonia perfeita ali pra embalar. Perfeito. Criatura mítica que você gostaria que fosse real. Ai, as bruxas. Do jeito que a gente imagina. Entendeu? Será que você não acha que já não deve ter existido unicórnio? Ou é coisa da nossa cabeça? Será que não é meio uma loucura alguém pensar em unicórnio? Será que ele já não existiu? Bom, pode ser, né? Se existe o pônei, o unicórnio é perfeitamente, né? Um pônei com um chifre. Entrou em extinção, de repente? Não sei, gente. Sim. Unicórnio me fascina um pouco. Sei lá, tenho minhas dúvidas. Melhor hora do dia para pesquisar as histórias. Eu gosto de fazer isso à noite. Porque eu sou uma pessoa mais noturna, né? Eu sou notívaga. Sim. Então, à noite e de madrugada são os meus horários favoritos. Boa. Uma frase que te define como contadora de história. Uma frase que me define. Não? Ai, meu Deus. Aqui na cabeça não me vem nada. Mas uma pessoa curiosa, né? Investigadora. E que principalmente adora coisas estranhas. É sobre. Agora, a última, clássica, que tem que ter no bate-bola. Lívia Gomes por Lívia Gomes. E aí? Lívia Gomes por Lívia Gomes. Uma palavra que te define. Persistente. Persistente. Gostei. Olha, agora a gente vai fazer uma outra coisa diferente aqui no Tauricast. A Lívia, ela preparou uma história pra contar pra vocês do jeitinho que ela conta no Instagram dela. Olha só. Então, Lívia, olha pra tua câmera. Tá bom? Vou pedir, chega o microfone um pouquinho mais pra você. Dá uma puxadinha nele, o microfone. Mais pra frente. Aê, perfeito. Olha pra sua câmera, Caio, põe na câmera dela e bora escutar a história que a Lívia trouxe pra gente. É contigo, hein? Eita, meu Deus. Então, você sabia que existe uma Suzane von Richthofen aqui na Baixada Santista? Vai contando. Então, é que eu sempre dou esse gancho. Não, assim, perfeito, eu adorei. É verdade, mas tem que fazer isso mesmo, pra segurar. Vai. Então, eu acho que o ano... Eu não tenho certeza do ano, né? Mas eu vou falar década. Tá bom. Né? Na década de 90, a cidade de Santos foi surpreendida por uma história de arrancar os cabelos. Uma estudante de classe média alta de Direito, da Faculdade de Direito da Católica Unisantos, protagonizou um assassinato dos próprios pais, junto com o namorado, que, ironicamente, se chamava Daniel.
Gente, peraí que eu vou cortar ela. Vou cortar ela, Caio, põe na minha câmera que eu vou falar um negócio pra vocês. Ela tá fazendo isso sem roteiro, sem ler teleprompter, tá? Então pra vocês verem como é que ela tá. Vai, continua, que eu tô adorando, vai. Além, as semelhanças não param por aí. A Suzane também tinha um irmão pequeno e seus pais não aceitavam o relacionamento dela com esse Daniel, que era um garoto de uma classe inferior à dela. Então, são muitas semelhanças e são muitas coincidências que nos faz pensar, será que a Suzane se inspirou nessa moça, nessa jovem? Ou será que ela nem sabia dessa história e tudo isso é só uma surpreendente coincidência? Ó! Deixa seu like e curte aqui, viu? Ó, eu já levei o gancho pro like e comenta se você acredita que é verdade. Arrasou! Adorei! Quer que eu entre em mais detalhes e aí Não, vocês tá bom. editam? Relaxa, adorei. Porque eu posso falar também como mais ou menos foi um assassinato, não tem problema. Então vai, ela vai contar tudo pra gente. Conta então, termina, como é que foi? Então, bom, por não aceitar o relacionamento dela com o Daniel, ela planejou, junto com esse namorado, que eles iriam, então, assassinar o pai dela para ficar com o dinheiro dele. Então, eles arquitetaram um plano que, diferente do plano da Suzane, não era algo tão violento. Ela queria dar sonífero para ele e fazer o que tinha que ser feito, mas o sonífero não chegou a funcionar. Então, ela decidiu abortar o plano ali num primeiro momento, mas quando o pai caiu no sono, ela foi lá e fez exatamente como a Suzane. Só que durante a execução ali do plano, eles também optaram, isso é algo que ela diz, que foi uma escolha do Daniel, mas o Daniel, ou ela, não sei, optaram também em executar o plano com a mãe. Assim, óbvio, o dinheiro ia ficar com os dois. A herança ficaria toda para ela. Dito isso, hoje ela já cumpriu as dívidas dela com a justiça, está solta e vivendo. Ela não conseguiu, ela perdeu toda a herança, ela foi deserdada, todo o dinheiro ficou com esse irmão mais novo, assim como o caso da Suzane, né? Toda a fortuna dos Richtofens ficaram pro Andreas. E ela vive uma vida bem simples, discreta e no anonimato. Até por isso que eu não estou citando o nome dela aqui nesse momento. Gostou dessa história? Deixa seu like e comenta o que você achou. Ó! Foi no total improviso, espero que tenha saído bem. Ficou Mas, perfeito! Gente, dá uma editada aí, uma caprichada. Eu vou explicar pra galera. Pra quem tá ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube ou nas demais plataformas, a gente vai arrumar essa história dela e vai jogar lá num corte no Instagram e no TikTok, tá bom? Mas quem tá aqui no YouTube ou no Spotify, assistiu. Se você só tá escutando, vai lá no YouTube pra você assistir como é que a gente preparou essa história pra ela contar aqui, viu? Pra vocês verem como não é fácil criar conteúdo. Não é só ligar a câmera e gravar, não, viu? Olha, eu adorei. E ó, quando a gente for postar, a gente te chama, a gente conversa direitinho, Sim. Põe fonte e tudo mais, a gente conversa pra deixar bem... A gente reposta, sem problema Exatamente, isso aí, gostei. Lívia, eu adorei. Agora bora pra última pergunta, ó. Aquele clássico. O que você diria pra quem tá começando a gravar conteúdo? Seja de qualquer tema. Principalmente dedicação e focar num tema que você realmente goste. Porque quando você faz aquilo que você gosta, aquilo deixa de ser um trabalho, deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer. Então, é assim que eu encaro. O que eu faço com amor, eu faço com todo carinho. Cada pauta, cada história que eu trago são histórias que eu gostei, que eu me entreguei ali de coração. E isso me faz, assim, me dá uma satisfação de ver o trabalho pronto, de uma forma que, mesmo que o vídeo não vá bem, ainda assim eu sinto que eu aprendi alguma coisa ali com esse vídeo. Então, assim, o mais importante é você fazer aquilo que você gosta na temática que você gosta. Porque aí, ninguém vai te parar. E claro, muita persistência, porque é óbvio que o começo vai ser difícil, especialmente se ninguém te conhecer. Se você for uma pessoa que surgiu do zero, assim como eu.
Mas, de novo, não perca a esperança, foque e vai dar tudo certo. Logo, logo você vai estar como eu. Ó, arrasou! Fala seu Instagram pra quem quiser ir lá te seguir, onde é que as pessoas te encontram. Bom, o @ do meu Instagram é Os Mistérios e Curiosidades, tudo junto. E é o mesmo @ do TikTok e do canal do YouTube. Isso aí, vai lá seguir a Lívia. Essas histórias que a gente contou e outras você encontra na página dela lá no Instagram. Chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Eu vou pedir pra você também me seguir, @VitorLeutz, em qualquer rede social. Segue o Tauricast, tá bom? Olha, no YouTube a gente tem cortes maiores de cada episódio, tá bom? Então são 4 cortes de cada episódio que sai na segunda, terça, quinta e sexta. Se você tá aí assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações e deixa um comentário aqui pra Lívia. Se você tá assistindo a gente nas demais plataformas, olha, dá pra seguir a gente também, tá bom? Segue aí, vai lá no Instagram, segue o segue o @ do Tauricast, ok? Agora foi, hein? Segue o Tauricast em todas as redes sociais. Lá no TikTok a gente tem cortes menores de vários episódios ao longo desse 1 ano de Tauricast. Então vai lá também, que é bem divertido acompanhar o nosso TikTok, tá bom? Olha, segue a nossa patrocinadora, @Fitoformula Lab, segue o Espaço Tauri, Tauri Espaço, segue também a agência, tá bom? Marketing Tauri. Olha, esse episódio é um episódio que tá chegando o Natal, né? É o nosso último episódio antes do Natal. Lívia, você me dá licença que eu vou ter que pôr o telefone aqui pra ver se eu tô bonito. Entendeu, gente? Porque, ó, tem que ver, porque a touca não entra tudo, ó. Pronto. É o episódio que a gente tá chegando ao fim de 2024. E aí o Tauricast quer agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nesse 1 ano, nessa estreia lá em novembro de 2023 até agora, dezembro. Então a gente agradece todo mundo que acompanha a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, no Instagram ou no TikTok, em todas as redes sociais. Se você veio pela saúde, pela medicina tradicional chinesa, que legal ter você aqui. Se foi na parte de negócios, ótimo, a gente tem vários episódios sobre isso. Se foi na parte que eu amo, que é sobre entretenimento, muito obrigado por continuar aqui com a gente no Tauricast. Olha, como eu disse no começo, dia 25/1 não tem Tauricast, é aquele recesso nosso aqui do pessoal do Tauricast, um recesso aí de casa para vocês, tá? Mais uma vez, a gente agradece a nossa patrocinadora Fitofórmula, agradece o Espaço Tauri, agradece a agência, agradeço a Viviane, agradeço o Rafa pela parceria de estar aqui no Tauricast, agradeço ao Caio, nosso videomaker, o Christopher, nosso social media, a Maria Luísa, nossa designer, e a toda a equipe da agência, tá bom? Da Tauri Marketing. Mais uma vez, muito obrigado. A gente só sabe agora desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo para todo mundo aí em casa, tá bom? Que olha, que o Natal e o Ano Novo de vocês sejam maravilhosos e que 2025 venha com tudo que vocês querem. Fez a lista? Tá aí muito amor, muitas felicidades, muito tudo. É o que vocês merecem, é o que a equipe do Tauricast deseja para vocês, tá bom? Lívia, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ser o nosso último episódio de 2024, antes do Natal, viu? Foi um episódio maravilhoso, muito obrigado de verdade. Oh, eu que agradeço aí o convite. Para mim é um prazer participar, ter participado do último programa do ano do Tauricast, para mim é uma honra. Então, e fica aí o convite. Quando vocês quiserem novas histórias, podem me chamar. Me chama que eu venho. Tá combinado. Quando a gente vai querer contar novas histórias, a gente te chama, que a gente quer saber de todos os mistérios que tem nesse mundo e curiosidades. Posso até fazer uma sugestão aí. Um episódio só sobre os babados da Baixada Santista. Olha, adorei. Bem? Vem aí. Adorei. Lívia, mais uma vez, muito obrigado de verdade, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Até o ano que vem.